Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Está começando mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente vai conversar com o escritor e historiador guarulhense André Figueiredo Rodrigues, que é professor doutor e coordena o Núcleo de Estudos Coloniais da Unesp. André, você já tem 19 livros publicados entre autoria, organização, mas seu principal foco de atuação é a Inconfidência Mineira, né? Então, para começar esse programa, eu queria te dar as boas-vindas e falar um pouquinho como é que você começou, por que você escolheu esse tema, como é que você enveredou para esse caminho da história da Inconfidência Mineira. Bom, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar com todos vocês da TV Câmara de Guarulhos, né? Para falar de um tema que eu gosto um pouquinho, né? De exagero, mas um pouquinho, que é a Inconfidência Mineira, né? Na verdade, o interesse da Inconfidência Mineira nasceu na época que eu ainda era estudante do ensino médio no Instituto de Educação John Kennedy, localizado ali na Otávio Forghieri, né, em frente ao fórum, do lado do fórum. E no colégio tinha uma professora chamada Deisimara Ramos Pombo, querida colega, né? E ela sempre fazia excursões para Ouro Preto. Então ela levava os alunos. E eu, como ficava o dia inteiro na escola, estudava muito, ela um dia falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te convidar para ir numa excursão para Ouro Preto, sem ser da sua turma em específico. E eu fui. Me encantei com aquele universo da história, da arte barroca, né, dos fatos ocorridos sobre o Brasil no território mineiro. E aí eu passei o meu ensino médio todinho querendo estudar aquilo. Então eu já ia lendo, ia me enturmando sobre os assuntos, até que eu prestei o vestibular para História na USP, ingressei no curso de História na USP, e fiz a graduação com bolsa de iniciação científica sob a participação dos eclesiásticos na Inconfidência Mineira. Aí eu resolvi fazer o mestrado também no curso de História da USP. Aí eu fiz o mestrado sobre a história de um proprietário de terras chamado José Aires Gomes, que é o maior proprietário de terras, né, do centro-sul do Brasil no século XVIII. Né, cuja propriedade é uma das mais importantes na história de Minas e na história do Brasil, chama Fazenda Borda do Campo. E dali eu fui para o doutorado também estudando a fortuna dos inconfidentes. Eu fui resolver estudar os sequestros de bens e querendo saber, por exemplo, a gente sempre estuda no colégio que quando estava para acontecer a Inconfidência Mineira, todo mundo que estava envolvido foi preso e perdeu todos os seus bens. E esses bens equivaleriam, por exemplo, ao que Minas Gerais devia em impostos em atraso para o Império Português. E eu me interessei por esse assunto e resolvi buscar até que ponto isso era verdadeiro. E aí, nesse estudo de reconstrução do patrimônio, da riqueza desses inconfidentes, apareceram as mulheres, que é o assunto hoje que eu venho mais tratando. Essas mulheres que corromperam, enganaram, subornaram a coroa portuguesa para ficar com esse patrimônio. Então, esses foram os meus 3 primeiros estudos, né? E do mestrado para o doutorado, tudo na USP, sob a orientação desde a iniciação científica da professora Laura de Meli Souza, e a partir daí, depois, eu continuei estudando. Hoje sou bolsista do CNPq, em torno da figura do Silvério dos Reis, o famoso traidor da Inconfidência Mineira, o que traiu o movimento, que levou o Tiradentes à forca. Então eu venho trabalhando com esses assuntos assim há quase 20 anos. Já são 5 livros, né, sobre esse tema. E como você fala, nas suas pesquisas você encontrou algumas inconsistências assim, na história que a gente está acostumado a ouvir sobre a Inconfidência Mineira, no que a gente aprende na escola, ou que fica mesmo no imaginário da população, né? Você falava, você estudou, uma das primeiras coisas que você estudou foi a fortuna dos inconfidentes, né, dos envolvidos no movimento. E especificamente do Tiradentes, que a gente tem aquela imagem que ele era o único pobre, e não é bem assim, né? Eu tomei um susto quando eu comecei a analisar esses patrimônios desses inconfidentes, porque sempre se fala assim, Tiradentes foi preso em 21 de abril por se envolver numa revolta que pretendia romper os laços da capitania de Minas Gerais com o Império Português por causa do pagamento de impostos em atraso e do que viria a acontecer, por os novos impostos que estavam para ser lançados. E no desmembrar, por exemplo, de grupos, por exemplo, grupo da região de Ouro Preto, grupo da região de São João del Rei, de Tiradentes. O Tiradentes vai aparecer como um dos últimos personagens,
Porque todo mundo falava, não, ele foi preso como um bode expiatório por ser pobre, e o restante conseguiu furtar-se a qualquer problema de justiça, que foi realmente o que aconteceu. Mas, ao estudar o Tiradentes e pegar a documentação sobre ele, eu encontrei um personagem com grande cabedal, grande riqueza, com propriedades de terra maiores que a Grande São Paulo. Por incrível que pareça, ele tinha propriedades na qual explorava ouro maior que a Grande São Paulo. Escravos, muitos escravos. Só que, o que aconteceu? Aí você pode perguntar assim, mas por que ele ficou então com essa ideia de ser pobre? Porque quando foram feitas as apreensões dos bens de todos esses inconfidentes, os bens do Tiradentes, por ele estar preso no Rio de Janeiro, não é, foram colocados sob custódia do governo de Minas. E no governo de Minas é o seguinte, é como acontece hoje, uma pessoa tem os seus bens apreendidos, sequestrados, antes de você ter a sentença final, é permitido às pessoas falar, olha, eu sou sócio daquela pessoa, aquele bem que está apreendido, ele é meu. Na hora que os bens do Tiradentes foram listados, começaram a aparecer uma série de pessoas contestando esses bens, falando que esses bens eram dele. No final, todos os bens mais importantes do Tiradentes passaram para terceiros, para outras pessoas, que eram ou não sócios do Tiradentes em vários empreendimentos, como, por exemplo, empreendimentos da exploração do ouro na região da Rocinha Negra. Ele tem no sul de Minas, né, entre Minas e o Rio de Janeiro, não é? Você tem isso. Então, começaram a passar por uma série de pessoas. Aí, no final do processo, o que sobrou? Basicamente nada. Ficaram com os laranjas do Tiradentes. Aí, nessa brincadeirinha de passar bem para cá, bem para ali, bem para um outro, bem para outro, não sobrou basicamente nada. Como aconteceram com outros colegas dele, do movimento, que as famílias tomaram esses bens de volta. É inacreditável, por exemplo, quando você estuda a fortuna desses personagens, eles são das pessoas das mais ricas do Império Português. E, no final, a coroa não ganha nada com o patrimônio deles, porque a família vai tomando, vai passando para o primo, para o cunhado, para o sobrinho, para o irmão, para o filho. Eles vão reavendo, por decisões judiciais, todo esse patrimônio. E aí fez muitos desses personagens, não só o Tiradentes, ser considerados pobres, por exemplo, quando, na verdade, eles são muito ricos, porque os bens continuam nas mãos da família. E você abordou esse papel das mulheres também, né, nesse processo de esconder os bens. Como é que elas atuaram? Não tenha dúvida. Nesse processo de arregimentação, de esconder os bens, outra coisa que eu me deparei muito forte eu chegava na fazenda, por exemplo, do Aires Gomes, que é na borda do campo, onde é a região de Barbacena, né, que eu estudei no mestrado. De repente, ele foi apreendido e, num determinado momento, por volta de 1800, o processo não anda. Aí ninguém nunca tinha pensado a dar o passo seguinte. O que acontece com essas famílias? Aí você passa a analisar essas famílias, você toma um susto. Aí você vê que as mulheres, elas começam a lutar para preservar o seu patrimônio, impondo derrotas e derrotas à justiça colonial. Por exemplo, a famosa Bárbara Eliodora, né, poetisa, que todo mundo falou, não, a Alvarenga Peixoto, poeta, quando foi preso, ela, coitadinha, ela ficou vagando nas ruas, enlouqueceu, ficou pobre, miserável, viveu de favores dos outros. Quando eu passei a analisar a documentação da vida privada dela e os dados de arquivo, essa mulher que ficou louca, que ficava vagando pelas ruas de São João del Rei, é tudo mentira. Eu encontrei ela com uma grande proprietária, ao lado do sócio. Por exemplo, o que o Alvarenga Peixoto demorou 8 anos para constituir 20 anos, desculpa, para constituir de patrimônio, a Bárbara multiplica por 3 em 8 anos. Uma outra mulher que eu acabei trazendo à tona, que pouca gente descobriu, agora está na crista da onda, todo mundo falar da Hipólita Jacinta, né? A mulher de um outro proprietário de terras da região de Prados, em Minas Gerais, Hipólita Jacinta Teixeira da Silva, por exemplo. Ela é uma mulher assim, ela foi realmente a única que nós temos certeza de ter participado do movimento, né? Ela mandava cartas, depois que o Tiradentes e o Silvério dos Reis foram presos no Rio de Janeiro,
ela mandou carta solicitando que militares que apoiavam o movimento simplesmente começassem a revolta. Ela impediu o marido de denunciar os colegas de movimento, né, de fazer uma traição. Ela fez ele rasgar a carta de delação. E o mais importante, quando os bens da família, que eram muito ricos, foram ser apreendidos, aí é o gostoso da história. Ela entrega para a justiça os bens da sogra. E os dela, ela consegue esconder. Ela escondeu fazenda, muita cabeça de gado, 74 escravos, os mais qualificados do plantel, jarros de prata, objetos de ouro, rendimentos das lavras auríferas que tinha na fazenda, né? Muita coisa ela conseguiu esconder. E aí ela foi chamada para depor, depois que o cunhado dela falou, olha, peraí, os bens que você entregou são os bens da minha mãe. E se você entrega e eles são sequestrados, eu não tenho direito ao usufruto desse patrimônio, já que ele tem que ser dividido em dois. Uma parte minha e uma parte do meu irmão, que era o que era casado com a Dona Hipólita. Aí a história se diverte. Ela assume que ela corrompeu, ela subornou o Meirinho, que foi lá fazer a listagem da documentação. Ela deu 3 vacas paridas. O governador briga com ela, mas ela afirma perante o governador da capitania de Minas que ela surrupiou, enganou, subornou, fez tudo de maracutaia para permanecer com os bens. O mais impressionante, ela não é punida. O cunhado dela consegue reaver os bens e ela simplesmente continuou com aquele patrimônio. A coroa portuguesa não teve coragem de brigar com ela ou com a família de outros personagens que a gente estuda já há mais de 20 anos, né, fazendo isso. Então, essas mulheres, elas têm alguns papéis centrais no movimento. Hipólita Jacinta, Bárbara Eleodora, Maria Inácia de Oliveira, da Fazenda da Borda do Campo, e tantas outras. Então, essas mulheres, elas enganam, elas corrompem, elas subornam. E aí, no final, o primeiro ato do Dom João VI, como príncipe regente, devolvam os bens dos inconfidentes, porque nós estamos pagando para mantê-los. Porque esses bens vão para a mão das famílias, as famílias lucram com... As fazendas continuam plantando, colhendo, criando gado, extraindo ouro. E esse dinheiro vai para quem? Deveria ir para a coroa portuguesa. E esses bens ficam nas mãos dessas mulheres. Quando esses bens finalmente vão a leilão, a partir de 1803, 1807, 1809, eles vão a leilão, a família readquire, compra esses bens, porque geralmente essas mulheres têm o casamento por metade dos bens, elas são casadas legalmente, então elas têm direito ao usufruto de metade do patrimônio. A coroa portuguesa não tem como vender a propriedade como um todo, tem que partilhar a propriedade. Então ela fala, se a propriedade ela custa 1 conto de réis, por exemplo, R$1.000, vamos fazer assim, de forma simples, R$1.000, a esposa tem direito a 500. Os outros 500 pertencem a mim. Só que eu não tenho como vender e dar o dinheiro. Então a coroa, o que ela faz? Ela paga a parte da mulher para ficar com a propriedade para levar a leilão. A mulher com o dinheiro, com R$500 no bolso, por exemplo, o bem vai a leilão. Na avaliação, tira as dívidas. Está devendo para o meu filho, para o meu primo, para o meu cunhado. Olha a artimanha dessas mulheres. No final, a fazenda que custa 8 contos de réis, que é muito dinheiro, ele vai a leilão, por exemplo, por 1 conto. E a mulher recebeu 4, por exemplo. Ela não só recebeu o dinheiro da coroa portuguesa, mas ela compra o bem oficialmente, ou seja, ela permanece da forma que ela está, ainda ganhou dinheiro. Lucrou. Essa é a grande riqueza dos inconfidentes. Quando o Dom João assume, o primeiro ato, porque isso era assim, uma fazenda, eram outras, outro bem, e as pessoas fazendo essas maracutaias, somente essas mulheres. No final, o que acontece? Falou, vamos encerrar tudo, devolve tudo para a família, não quero saber mais de nada. A coroa portuguesa estava mantendo esses bens, essas mulheres, elas ganhando dinheiro às custas do império. Então, isso é o mais divertido. Agora eu estou me divertindo um pouco mais com isso, e com o Silvério dos Reis, por exemplo. Com o Tiradentes também, a construção da imagem. Então, a gente vai fazendo algumas questões novas para brincar.
Tá certo, André, a gente vai fazer um pequeno intervalinho, mas a gente volta ainda falando mais um pouquinho sobre o Tiradentes, mais especificamente sobre essa imagem de Tiradentes que a gente tem hoje, e depois também de sua relação aqui com Guarulhos. Então não sai daí que o ponto de vista volta daqui a pouquinho. Voltamos com o ponto de vista, hoje recebendo o escritor e historiador guarulhense André Figueiredo Rodrigues, que também é professor doutor, que coordena o Núcleo de Estudos Coloniais da Unesp. Professor, você chegou a citar esse seu livro, que também é mais recente, que tratou da construção da imagem de Tiradentes, né? O livro chama Em Busca de um Rosto, a República e a Representação de Tiradentes. A gente tem essa imagem de Tiradentes, muito parecida com Jesus Cristo, ele foi alçado também a esse status de herói nacional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi construída essa imagem física e essa imagem também psicológica de Tiradentes, né? Porque a gente falou, é um movimento de elite, você fala, ele era um grande latifundiário, tinha grandes terras também, uma pessoa que tinha dentro das suas terras pessoas escravizadas, e a gente tem essa imagem de Tiradentes como se fosse um herói. A questão é a seguinte: não existe nenhum retrato de como era fisicamente o Alferes Tiradentes. Tá? O que a gente tem é que foi construída ao longo do século XIX. A primeira imagem que associa o Tiradentes a Jesus Cristo é de 1892. Aí você fala, mas por que Jesus Cristo? Porque o Tiradentes ele surgiu no momento que se tentava construir heróis para a República. A gente não tinha. A República foi proclamada em 1889, e a partir daí você precisa ter heróis nacionais. E nós não tínhamos. E o Tiradentes ele foi escolhido até por causa da grande possibilidade de associar uma imagem que não existe a um fato dele ter sido preso defendendo um ideal. Ele estava localizado numa das regiões mais importantes do Império Português aqui na América, que era Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então são as duas regiões mais ricas, então nada mais do que ter um herói nascido dentro desse momento. Ele foi preso, morreu por um ideal sem pegar em armas, não é? Ele assumiu a culpa enquanto todos os demais presos negavam. Isso é importante a gente lembrar também. E não só isso, como não se tinha uma representação, e a história dele se assemelhava muito à traição sofrida por Jesus Cristo, não é? E o Tiradentes foi traído por um amigo, que é o Silvério dos Reis. Então, toda essa história foi juntada e construiu-se, então, uma ideia de pensar o Tiradentes como um Cristo brasileiro. Então, o Tiradentes, nas imagens que vão surgir, vão levá-lo sempre a possuir longas barbas, cabelo comprido, sempre vai aparecer sob uma túnica branca, com um ar sereno, um olhar perdido no infinito, né? A corda do pescoço, muitas vezes que aparece nas representações, é o único elemento que o distingue, por exemplo, da imagem religiosa. Então, o Tiradentes vai ser alçado ao patamar de herói, sempre associado a uma representação de também como que se pensava o Jesus Cristo. Porque se você olhar as duas imagens, uma de Cristo comum e a do Tiradentes, elas são basicamente a mesma. O que distingue as duas é a corda no pescoço. Eu queria que você falasse também um pouquinho do movimento em si. A gente tem também no imaginário essa coisa de que era um movimento mais progressista, que tinha ideais iluministas, uma coisa pré-independência. O que de fato era verdade nisso? Além disso, era um movimento de elite, mas tinha de fato esses ideais. Como é que fica também essa questão da escravidão? Ele era uma pessoa que tinha, dentro da sua propriedade, pessoas escravizadas. Tinha algum caráter contra a escravidão, abolicionista ou não? Porque é o seguinte, o movimento, ele congregou muitas pessoas ricas, e todas eram escravistas. Então, eles não vão lutar contra um princípio que os faz rico. Então, não se discutiu na Inconfidência Mineira nenhuma, pelo menos eu lendo a documentação e muita coisa ali, todos os depoimentos e tal, a gente não encontra, pelo menos eu nunca me recordei de encontrar qualquer discussão a favor da abolição da escravidão. Até porque esses homens são escravistas. Eles dependem do braço negro africano para manter o quê? As suas propriedades funcionando. Propriedades de exploração agrícola, de exploração pecuária, de agricultura.
Então, eles não têm. Eles podem, por exemplo, ter bebido no melhor da ilustração, do movimento ilustrado europeu. Os livros circulavam aqui dentro. Eles liam, eles discutiam a independência dos Estados Unidos, eles discutiam o melhor da filosofia europeia. Mas a gente falar que eles eram abolicionistas, isso não. Isso, pelo menos, a gente não encontra. Eles dependem dos escravos para manter a riqueza. O Alvarenga Peixoto até propôs lançar essa ideia, mas ela não avançou. E você falava de Tiradentes ter sido escolhido, então, pela República, precisava de um herói, né? Como é que você vê, na sua opinião, por que a Inconfidência Mineira acabou atingindo esse patamar tão nacional, assim, de, sei lá, o principal herói nacional? Tiradentes foi muito por causa desse movimento voluntário, mas vamos escolher essa pessoa, porque essa pessoa tem a imagem correta, porque a gente não tem outras revoltas, outros movimentos que não têm esse impacto. Se você pegar Canudos, que é um movimento mais popular, com um cunho social, não se fala, não tem esse impacto até hoje, né? E sem falar no movimento negro, que também teve um apagamento histórico. Como é que você vê essa questão? Mas a questão é o seguinte, o Tiradentes, ele foi escolhido desde a segunda metade do século XIX, Tiradentes ele surge como um herói. Ele vem aparecendo como um herói. O movimento negro utiliza o Tiradentes, o movimento republicano, o movimento militar. E o Império, no final do Império, já com o início da República, os republicanos também vão utilizar. Nós vamos ter os clubes militares, os clubes Tiradentes surgindo em todas as cidades. Então, quando ele foi escolhido como um dos representantes ao patamar de herói nacional, o próprio governo institui isso. Por exemplo, o 21 de abril, dentro do calendário de festividades nacional, é o único dedicado a um personagem da história do Brasil. O restante são todos datas generalistas ou de eventos. Você não tem nenhum outro personagem homenageado do calendário oficial brasileiro. O governo ele instituiu, por exemplo, toda uma maneira de como que o alferes deveria ser retratado. Tivemos concurso, né? Tivemos concurso público para montar, por exemplo, a estátua-chave, que é a do Rio de Janeiro, que está em frente à Assembleia Legislativa, que foi eleita nos anos 30, né? O próprio Getúlio Vargas e outros governantes utilizavam a figura do Tiradentes para se mostrar próximo ao povo. Então, o Tiradentes ele foi sendo arquitetado ao longo de muitos anos como sendo esse responsável por pensar assim, as mazelas do pobre, da população. Ele morreu para tentar agradar o interesse do coletivo. Isso é um discurso que foi construído ao longo dos anos. O que, na verdade, a gente também não sabe realmente se é ou não assim. Porque a gente sabe, por exemplo, pelos depoimentos dele e de tantos outros, por que ele se tornou herói? Se você me perguntasse assim, por que o Tiradentes é um herói para você? Ele é um herói porque ele foi o único de todo mundo a assumir o crime. Ele bateu no peito, eu sou inconfidente, eu propus essa revolta, e não mate mais ninguém, eu sou o responsável por tudo isso. Isso o faz herói. Esse ato de bravura o faz herói. Quando todo mundo negou, ficou jogando a culpa no outro, acusando um ao outro, Tiradentes em nenhum momento acusou ninguém. Nenhuma das pessoas que foram chamadas para o movimento rebelde por Tiradentes denunciou qualquer linha ou qualquer pessoa sobre a revolta, diferente dos outros. Então, Tiradentes... E depois a ditadura militar, né? A ditadura militar faz o mesmo. Ele institui o feriado, ele coloca o Tiradentes num patamar que outros personagens não tinham. Ele é elevado a protomarte da independência. Ou seja, o maior dos heróis nacionais. Nenhum outro personagem assim. No livro de Aço, né, que é o livro dos heróis nacionais que está em Brasília, o número 1, Tiradentes. Toda cidade tem uma rua, uma praça Tiradentes, ou uma escola em homenagem ao Tiradentes, o que outros personagens não têm. E outra coisa, se o eixo econômico e político da República está no Centro-Sul, São Paulo, Rio ou Minas, eu tenho que ter um herói desta região. Nada melhor do que eu lutar
de trazer alguém que morreu nesta região. Ora, no final do Império, Tiradentes é recuperado para tentar derrubar o Império. Ora, Tiradentes tinha sido condenado pela avó do Dom Pedro II. Na República, ele muda de patamar. Ele vira um herói do povo, da população, porque ele foi traído. Eu não vou trazer, por exemplo, personagens do Norte ao Nordeste, porque o centro político, administrativo, econômico, cultural do Brasil está em São Paulo, Rio ou Minas. É daqui que vai ter que nascer um personagem. E a figura do Tiradentes, ela se une a Rio e Minas Gerais. A escolha não foi aleatória. Ela teve esse propósito. O herói tem que ser desta região. É por isso que foi escolhido Tiradentes. Um homem que morreu sem pegar em armas. Isso é heróico, isso é bonito. As pessoas gostam de histórias assim. André, mas agora para puxar um pouquinho para Guarulhos, deixar um pouquinho Tiradentes de lado, você também participou de um capítulo de um livro, Igrejas de São Paulo, Arte e Fé, que foi lançado em 2022, e nele você aborda a história da Igreja Nossa Senhora da Conceição. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto, como é que foi participar, escrever sobre a igreja, o significado dela aqui para o desenvolvimento da cidade. Olha, estudar a história do patrimônio público de Guarulhos é muito difícil. Por que é difícil? Porque assim, há mais memória do que história. Ou seja, há mais mitos do que verdades. Guarulhos tem um problema seríssimo. E quem me conhece sabe que eu sempre falo isso. Nós não temos história. A nossa história, ela é pontual de alguns eventos. Os nossos documentos históricos são muito poucos. A cidade, por exemplo, dos documentos mais antigos de Guarulhos são do início do século XX. Então, a gente é obrigado a buscar na cartografia, em documentos históricos que estão custodiados em arquivos localizados no Brasil e em Portugal, para conhecer um pouco sobre a história. Em 2021, um professor colega da Unesp, chamado Percival Tirapelli, um especialista na história da arte barroca, da arte religiosa brasileira, resolveu lançar um livro sobre as igrejas de São Paulo. E aí, por nós sermos amigos, eu falei, olha, vai ter uma igreja que é muito interessante, que é a Igreja Nossa Senhora da Conceição, que é a Catedral de Guarulhos, e também a Igreja de Bom Sucesso, que são duas igrejas surgidas em momentos um pouco diferentes, mas muito interessantes para ser contadas a sua história. Pouco se conhece também sobre isso. E aí eu montei esses 2 capítulos. Só que para o livro só foi o capítulo da igreja central, a matriz. E aí eu fui conversar com o Padre Bosco, que me cedeu a planta, né, da igreja. Eu fiz um pouco de estudo na Cúria, né, documentos da Cúria, foram feitos um pouco de estudos ali na Avenida Tiradentes, onde tem o Mosteiro de São Bento, né, porque ali você tem o primeiro objeto sacro, quer dizer, o único que sobrou da igreja, da primeira igreja, que é um sacrário, que está em exposição ali. Então a gente foi atrás desses objetos, dessas histórias, para contar um pouquinho como que a igreja surge a partir do século XVIII, XIX, né, nessa história de desenvolvimento urbano da cidade. É um capítulo curto, como todos os demais do livro, né? Então eu conto um pouco o que é essa história de Guarulhos, como é que surge esse patrimônio religioso e a importância desse patrimônio religioso para a história atual de Guarulhos. E agora a igreja está finalizando o processo de restauro, está ficando maravilhoso. Né? Que são membros que participaram do livro do Tirapelli, essas da Igreja de São Paulo, que estão no processo de restauro, desculpa. Então a gente ainda tem aí para um futuro lançamento a Igreja de Bom Sucesso, é isso? Um capítulo pronto já. Já tem fotografias, não é? Porque também é o seguinte, os processos de restauro, de remodelação da igreja original, desculpa falar, mas foi assim um pouco mal feito anteriormente, não é? Porque assim, basicamente destruiu-se muito do que daria para preservar, mas não foi preservado, porque a igreja não é tombada pelo patrimônio histórico do Estado, né, o CONDEFAT. Ele apenas é tombado pelo patrimônio municipal, cujo órgão é muito recente.
Então, muita coisa foi alterada na estrutura original da igreja. Então, muito do que era a igreja anterior foram sendo perdidos ao longo dos anos. Então, eu mostrei também nesse capítulo assim, um pouco dessas transformações urbanas, arquitetônicas que a igreja passou para chegar ao que é hoje. Foi um trabalho um pouco difícil de ser feito, né? Porque a gente não tem muita coisa. Então, você vai pegando memória, esses autores tradicionais de Guarulhos que contaram a história de Guarulhos e o avanço da arquitetura, o urbanismo da cidade. E a gente foi tentando reconstituir um pouco essa história para inserir a igreja dentro daquele contexto. Tá certo, André. Infelizmente, nosso tempo já está esgotado, é super rapidinho, mas eu queria que você falasse para o nosso telespectador onde é que ele pode conhecer mais sobre o seu trabalho, encontrar os seus livros, quem estiver interessado em conhecer sobre Inconfidência, ou sobre também a história de Guarulhos, é um pequeno traço da história de Guarulhos também com a Igreja da Matriz. Olha, bom, os meus livros, eles têm das principais bibliotecas da cidade. A biblioteca das faculdades, como a Faculdade de Guarulhos, eu fiz a doação para a Figona, né, faculdades na Vila Rosália, a UNG tem também, a própria biblioteca da Academia Guarulhense de Letras, a Biblioteca Monteiro Lobato. Então, essas bibliotecas, pelo menos eu lembro de ter doado. Se eles estão disponíveis, eu já não sei, tá certo? Mas foram doados para circular esses trabalhos. Alguns outros colegas também circulam bastante os meus textos, os meus livros entre alunos, entre estudantes e curiosos. Mas aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato comigo por e-mail, né? afr123@gmail.com. A de André, F de faca, R de rato, 123, @gmail.com, que é um maior prazer, disponibilizo. Os livros, eles são comercializados também em algumas livrarias, também são fáceis de ser encontrados. Tá certo, muito obrigada, viu, André? Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Tá certo. E esse foi, então, o nosso ponto de vista de hoje, com o historiador, escritor guarulhense André Figueiredo Rodrigues, que é professor doutor e coordena o Núcleo de Estudos Coloniais da Unesp. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Até mais.